O aroma de café expresso e manjericão fresco pairava no ar do Russos, misturando-se com o cheiro forte de vinho envelhecido e algo mais sombrio, colônia cara, couro e uma sensação subjacente de perigo que eu não conseguia identificar. Os meus dedos tremiam enquanto equilibrava a bandeja de antipaste, os pratos de porcelana a chocalhar suavemente uns contra os outros. Era o tipo de tremor que vinha de ficar em pé durante 12 horas seguidas, de saltar o almoço porque o aluguer estava lá atrasado e cada dólar contava, de ser invisível numa sala cheia de pessoas que nunca notariam se eu desaparecesse completamente. Trabalhava no Russos há 6 meses, tempo suficiente para reconhecer os clientes habituais, memorizar os seus pedidos, compreender a hierarquia tácita de quem se sentava onde. O restaurante ocupava um canto da Little Italy que ainda parecia autenticamente italiano. Não a versão turística com toalhas de mesa xadrez e empregados de mesa cantores. Este lugar era diferente, mais tranquilo. O tipo de estabelecimento onde as conversas baixavam para sussurros quando certas pessoas entravam, onde o dinheiro trocava de mãos debaixo das mesas, onde eu tinha aprendido a não ver nada, não ouvir nada, não dizer nada. Esta noite o ar parecia mais pesado do que o habitual. Eu movia-me pela sala de jantar como um fantasma, enchendo copos de água, limpando pratos, os meus tênis gastos silenciosos contra o chão de mármore. O meu uniforme, um vestido preto simples que já tinha visto dias melhores, pendia solto no meu corpo. Eu tinha perdido peso que não podia perder. Mas é isso que acontece quando se tem de escolher entre comer e pagar a conta de luz. Meu cabelo escuro estava preso num coque tão apertado que me dava dor de cabeça. Mas pelo menos parecia arrumado, profissional, invisível. Foi então que ele entrou. Eu o senti antes de vê-lo. Uma mudança na atmosfera, como a pressão barométrica caindo antes de uma tempestade. As conversas pararam. Os talheres ficaram suspensos no ar. Até o Antônio, o nosso gerente, que não tinha medo de nada, ajeitou a gravata e foi em direção à entrada com uma diferença que eu nunca tinha visto antes. Ele era alto, com mais de 1,80 m, com o tipo de presença que não precisava de volume ou violência para chamar a atenção. O seu fato era cinza carvão, perfeitamente ajustado, provavelmente valendo mais do que eu ganhava em um ano. O cabelo escuro estava penteado para trás, revelando um rosto que parecia esculpido em mármore. Maçãs do rosto salientes, um queixo que sugeria que ele nunca tinha recuado diante de nada na vida, e olhos, meu Deus, aqueles olhos. Mesmo do outro lado da sala, eu podia ver que eram da cor de café expresso, tão escuros que pareciam quase pretos, e varriam o restaurante com a consciência treinada de um homem que sobreviveu por prestar atenção em tudo. Dois homens o ladeavam, não amigos, seguranças. Moviam-se com precisão militar, um a examinar a sala enquanto o outro falava baixinho ao telemóvel. A forma como se posicionavam, bloqueando as saídas, verificando as linhas de visão, dizia-me que este não era um homem que ia a qualquer lado sem proteção. Senhor Duca, Antônio sussurrou, e eu reconheci o nome como um soco no estômago. Dante Duca. Eu tinha ouvido o nome sussurrado na cozinha, visto-o em artigos de jornal que eu não deveria ter lido. A família Duca não era apenas dona de restaurantes em Little Italy. Era dona de tudo. Proteção, importações, construção e negócios. Ninguém falava sobre isso em companhia educada. O tipo de família que fazia os problemas desaparecerem. O tipo de homem sobre o qual as mães alertavam as filhas. Ele dirigiu-se à sua mesa habitual, um canto junto à parede, com vista clara para ambas as entradas. E percebi com um medo crescente que era na minha seção, a minha secção. Claro que era. Apertei-me contra a parede enquanto a sua comitiva passava e por um momento de tirar o fôlego, o seu olhar passou por mim. Não para mim, sobre mim, através de mim. Da maneira como as pessoas olham para os móveis. Naquele instante, vi a crueldade que podia viver na beleza, a violência que podia se esconder por trás da civilidade. Então ele passou, acomodando-se no banco com a confiança tranquila de um rei no seu trono. Um dos seus guardas permaneceu de pé, posicionado onde podia observar a porta. O outro sentou-se ao lado, sem nunca relaxar completamente. O próprio Duca recostou-se com um braço apoiado na borda da cabine e abriu um menu que provavelmente já tinha memorizado. Mesa 12.
Antônio sussurrou para mim, aparecendo ao meu lado. Não estrague tudo, Sofia. Não fale a menos que seja falada. Não faça contato visual. Anote o pedido dele. Traga a comida dele. Seja invisível. Eu sou sempre invisível, murmurei. Mas Antônio já tinha se afastado rapidamente. Aproximei-me da mesa com as pernas bambas, o meu bloco de pedidos apertado nos dedos suados. O guarda acompanhou os meus movimentos com fria eficiência. De perto, pude ver o ligeiro volume sob o seu casaco. Uma arma, claro. Boa noite, disse suavemente, mantendo os olhos no meu bloco de notas. Posso começar por lhe servir algo para beber? Macallan 25. Puro. A sua voz era como fumo e seda, com um sotaque italiano que transformava as palavras inglesas em algo quase musical. E água, sem gás. Pelgro para o meu colega. Escrevi notas desnecessárias, com a mão a tremer ligeiramente. E para o jantar, o osobo. Diga ao Marco para o preparar como o meu pai gostava. Ele saberá. Cenei com a cabeça, virando-me para sair, desesperada para escapar do peso sufocante da sua presença. Foi então que a vi. Ela tinha entrado pela porta lateral, aquela perto da cozinha que os clientes habituais não deviam usar. Linda daquela maneira calculada que exigia esforço e dinheiro. Cabelo loiro mel em ondas perfeitas, um vestido vermelho que provavelmente custou mais do que o meu carro, lábios pintados da cor do sangue arterial. Mas não foi a beleza dela que fez o meu sangue gelar. Foram os 3 homens que entraram atrás dela, espalhando-se com a coordenação experiente de uma equipa tática. Não estavam vestidos como garçons ou convidados. Usavam fatos escuros, sim, mas os casacos estavam desabotoados, as mãos posicionadas perto da cintura. Prontos. E estavam a posicionar-se ao redor da mesa do Duca. Eu tinha visto filmes de máfia suficientes para reconhecer uma armadilha quando via uma. Os meus olhos voltaram-se para a mulher. Ela estava a olhar diretamente para Duca com uma expressão que misturava triunfo e fúria em igual medida. A sua esposa. Tinha de ser. O anel no seu dedo poderia financiar um pequeno país. O tempo pareceu abrandar. Via-a acenar quase imperceptivelmente para um dos seus homens. Via a mão dele mover-se em direção ao casaco. Via o guarda ao lado de Duca ficar tenso, sentindo que algo estava errado, mas ainda sem saber o quê. Todos os meus instintos gritavam para eu correr, esconder-me na cozinha, estar em qualquer lugar menos ali. Aquilo não era da minha conta. Aquelas pessoas não eram da minha conta. Eu não era ninguém, apenas uma empregada de mesa falida a tentar sobreviver numa cidade que mastigava pessoas como eu e as cuspia. Mas pensei no Duca sentado ali, inconsciente, de costas para a parede, mas concentrado no menu. Pensei na violência prestes a explodir num restaurante cheio de pessoas inocentes. Pensei no sangue no chão de mármore, nos gritos, na polícia e nas perguntas que eu não saberia responder. A minha mão se moveu antes que o meu cérebro pudesse reagir. Peguei um guardanapo de cocktail do meu avental e procurei a caneta presa ao meu bloco de pedidos. Os meus dedos tremiam tanto que mal conseguia escrever, rabiscando 6 palavras em letras desesperadas e irregulares. A sua esposa armou uma armadilha. Saia agora. Dobrei o guardanapo com as mãos trêmulas, voltei para a mesa dele com as pernas que mal me sustentavam e coloquei-o diretamente à sua frente, ao lado do copo de água. Os seus olhos levantaram-se para os meus pela primeira vez, olharam-me realmente e senti-me exposta sob aquele olhar. Olhos escuros que tinham visto demais, que provavelmente podiam ler cada pensamento desesperado na minha cabeça. Por um momento interminável, ele ficou a olhar para mim e eu vi algo mudar na sua expressão. Não era gratidão, nem bondade, era algo mais agudo, mais perigoso. O reconhecimento de que eu acabara de me meter em algo que não compreendia. Ele desdobrou o guardanapo com uma mão, num movimento lento e deliberado. Observei o seu maxilar apertar enquanto ele lia as palavras. Os seus olhos voltaram-se para a mulher de vermelho, acompanhando a sua posição, depois para os seus homens, catalogando ameaças com a rapidez de alguém que fazia isso a toda a vida. Vá para a cozinha, disse ele suavemente, a sua voz carregando uma ordem que fez os meus pés quererem mover-se. Tranque-se no congelador. Não saia até que alguém em quem confias venha buscar-te. Mas agora, o guarda ao lado dele já se movia, falando urgentemente no seu pulso.
Duca levantou-se num movimento fluido, a mão indo para o seu próprio casaco. A mulher de vermelho viu-o mover-se e a sua expressão transformou-se de triunfo em raiva. Dante! Gritou ela, e a sua voz cortou o murmúrio do restaurante como uma faca. Tudo explodiu em caos. Um dos homens dela foi buscar a arma. O guarda de Duca foi mais rápido, colocando-se entre eles, a sua própria arma aparecendo como se tivesse surgido do nada. Os clientes gritaram, as mesas viraram. Eu tropecei para trás, a minha bandeja caindo no chão. Sofia! Antônio agarrou o meu braço, tentando puxar-me para a cozinha. Anda! Mas eu não conseguia. Eu estava paralisada, observando a cena se desenrolar como um pesadelo. A mulher de vermelho gritava em italiano rápido, palavras que eu não entendia, mas podia sentir o veneno nelas. A voz de Duca cortou o barulho, fria e controlada, falando com uma autoridade que fez até mesmo os homens armados hesitarem. Então os seus olhos encontraram os meus em meio ao caos, prendendo-me no lugar com uma intensidade que me tirou o fôlego. Naquele momento, eu soube com absoluta certeza que tinha mudado alguma coisa. Que ao escrever aquelas 6 palavras, eu tinha dado um passo para o precipício e não havia mais volta. Um tiro rasgou o ar. Eu gritei, mergulhando atrás do balcão, enquanto vidros se estilhaçavam em algum lugar acima da minha cabeça. Mais gritos, passos correndo. Antônio gritava ao telefone, ligando para o 911. E eu estava pressionada contra o chão, com as mãos sobre a cabeça, tremendo tão violentamente que pensei que poderia desmoronar. Quando finalmente ousei olhar para cima, Duca tinha desaparecido. Os seus guardas tinham desaparecido. A mulher de vermelho e os seus homens estavam a recuar em direção à porta lateral. E o restaurante estava em ruínas. Móveis virados, vidros partidos, clientes aterrorizados encolhidos debaixo das mesas. E no meio de tudo isso, cuidadosamente colocado no balcão onde eu me escondera, estava um único cartão de visita com um brasão dourado em relevo e um número de telefone escrito no verso com uma caligrafia masculina e ousada. Não fui para casa naquela noite. A polícia nos manteve por horas a tomar depoimentos, fazendo perguntas que eu respondia com uma ignorância cuidadosamente ensaiada. Não vi quem disparou o tiro. Não conhecia nenhuma das pessoas envolvidas. Não, eu estava apenas a trazer água quando tudo ficou louco. Eu aperfeiçoei a arte de ser esquecível. E hoje à noite, essa habilidade pode ter salvado a minha vida. Quando nos libertaram, já passava das 3 da manhã. Antônio colocou $200 na minha mão, dinheiro para eu ficar calado, embora ele não tenha chamado assim, e disse-me para tirar alguns dias de folga. O restaurante ficaria fechado para reformas. Ambos sabíamos o que isso significava. Apanhei o metro para casa porque o meu carro tinha avariado há 2 semanas e eu não tinha dinheiro para o consertar. O comboio estava quase vazio a essa hora. Só eu e um sem-abrigo a dormir em 3 lugares. Segurei a minha bolsa contra o peito, o cartão de visita a arder como carvão no meu bolso. Não tinha olhado para ele novamente, não tinha tocado nele, como se ignorá-lo fizesse esta noite desaparecer. O meu apartamento ficava no 4º andar de um prédio que deveria ter sido condenado. O corredor cheirava a mofo e ao jantar queimado de alguém de 3 dias atrás. Procurei as minhas chaves, com as mãos ainda a tremer, e finalmente consegui abrir a porta do meu pequeno estúdio. 300 pés quadrados de linóleo rachado, uma cama Murphy que não se dobrava corretamente e uma janela com vista para uma parede de tijolos. Em casa, tranquei a porta, coloquei a corrente e empurrei uma cadeira para baixo da maçaneta por precaução. Só então me permiti desmoronar. Deslizei pela porta até o chão, envolvi os braços à volta dos joelhos e tentei respirar apesar do pânico que me apertava a garganta. O que tinha feito? Em que raio estava a pensar? Tinha me metido numa confrontação com a máfia. Eu, Sophia Chen, uma empregada de mesa desconhecida, com um aviso de despejo colado à porta e $37 na conta bancária. O cartão de visita parecia irradiar calor através do bolso das minhas calças de ganga. Tirei-o com dedos trêmulos, finalmente forçando-me a olhar para ele corretamente. Papel cartão pesado, caro, do tipo que custa mais do que o meu orçamento semanal para compras. O brasão dourado mostrava um leão e uma coroa acima de 2 espadas cruzadas. Abaixo dele, em uma caligrafia elegante, Duca Enterprises. Virei-o. O número de telefone estava escrito a tinta preta,
com uma caligrafia ousada e decisiva. Abaixo dele, 3 palavras que fizeram meu estômago revirar. Amanhã, 14 horas. Ligue. Não era um pedido, era uma ordem. Eu deveria ter rasgado o cartão, deveria ter jogado no vaso sanitário e fingido que aquela noite nunca tinha acontecido. Em vez disso, coloquei-o na minha mesinha e fiquei olhando para ele como se fosse me morder. Era impossível dormir. Deitei na minha cama Murphy, olhando para o teto, sobressaltando-me a cada barulho no corredor, revivendo aquele momento repetidamente. A forma como os olhos dele se fixaram nos meus, o tiro, o caos, o cartão que apareceu como por magia. A sua esposa armou uma armadilha. Ela era a esposa dele? Eu tinha acabado de ajudá-lo a escapar de uma tentativa de homicídio? Ou tinha me envolvido em algo mais sombrio, mais complicado do que eu podia compreender? Quando o amanhecer finalmente chegou, eu estava exausto, mas agitado, com a mente a girar em círculos. Fiz café instantâneo, porque era tudo que eu podia pagar, e fiquei na janela a observar a cidade acordar. Em algum lugar lá fora, Dante Duca estava vivo por minha causa. E em algum lugar lá fora, a mulher de vermelho provavelmente estava muito, muito zangada com isso. O cartão estava na minha mesa, à espera. Às 13h30, peguei no meu telefone, larguei-o, peguei-o novamente. O meu dedo pairou sobre o teclado, o coração batendo forte contra as minhas costelas. Isto era uma loucura. Eu deveria ignorar, bloquear o número, mudar para outro estado. Às 13h45 liguei. Tocou uma vez. Uma voz masculina atendeu. Não era a de Duca. Nítida, profissional, americana. Senhorita Chen, o senhor Duca está à sua espera. Um carro chegará ao seu endereço às 14h15. Por favor, esteja pronta. Como você... Mas ele já tinha desligado. Olhei para o meu telefone horrorizada. Ele sabia o meu nome, a minha morada. Claro que sabia. Homens como Dante Duca não deixavam pontas soltas. Eles as amarravam ou cortavam. O pânico tomou conta de mim. Eu deveria fugir, fazer as malas e desaparecer. Mas para onde eu iria? Eu não tinha família nem poupanças, nenhum lugar para me esconder de alguém com os recursos dele. E algo naquela voz firme deixou claro que isso não era opcional. Tomei um banho rápido na minha pequena casa de banho, onde a água quente durava apenas 3 minutos. Depois fiquei em frente ao meu armário, olhando para a minha coleção patética de roupas. Tudo era ou uniforme de trabalho ou achados de brechós. Nada apropriado para encontrar um chefe da máfia. Finalmente, decidi-me pelo meu único par de jeans decentes e uma blusa preta simples. Deixei o cabelo solto, apliquei uma maquiagem mínima e tentei parecer alguém que não estava a temer pela própria vida. Exatamente às 14h15, o meu telemóvel vibrou. Lá fora, espreitei pela janela e fiquei sem fôlego. Um Mercedes sedã preto estava parado na berma. As janelas eram tão escuras que pareciam poças de tinta. O tipo de carro que custava mais do que eu ganharia em 5 anos. O tipo que dizia dinheiro, poder e não faça perguntas. Peguei na minha bolsa, verifiquei 3 vezes se a porta estava trancada e desci as escadas com as pernas trêmulas. O motorista já estava parado ao lado da porta traseira, alto, de ombros largos, vestindo um terno preto e óculos escuros, apesar do dia nublado. Ele abriu a porta sem dizer nada, e eu dei uma olhada no interior. Couro preto, madeira polida, uma tela de privacidade entre a frente e a parte de trás. Senhorita Chen, disse ele com voz monótona e profissional. Entrei porque que escolha tinha? A porta fechou-se com o som pesado de engenharia cara, selando-me num silêncio fresco com aroma a couro. Os assentos eram macios como manteiga. Música clássica tocava suavemente em altifalantes ocultos, e apesar do luxo, senti-me como se estivesse a ser levada para a minha execução. Atravessamos a cidade, deixando as ruas estreitas do meu bairro para avenidas mais largas, ladeadas por prédios de tijolos marrons e boutiques. Os edifícios ficaram mais bonitos, os carros mais caros, as pessoas mais elegantes. Atravessamos um bairro que eu só tinha visto em revistas, onde porteiros ficavam em posição de sentido e parques privados se escondiam atrás de portões de ferro. O carro parou em frente a um edifício que parecia pertencer a uma capital europeia. Todo em calcário e latão, com um toldo que se estendia até a calçada e um porteiro que parecia capaz de me levantar no supino.
Ele abriu a minha porta e estendeu a mão para me ajudar a sair. Senhorita Chen, o senhor Duca está à sua espera. No último andar. O átrio era todo em mármore e espelhos, com um lustre que provavelmente custava mais do que todo o meu prédio. Um ascensorista, uma pessoa cujo trabalho era apertar botões, sorriu educadamente e apertou o P. O meu reflexo nas paredes espelhadas parecia pequeno e deslocado. Um rato num palácio. O elevador subiu suavemente, os meus ouvidos estalando à medida que subíamos cada vez mais alto. Quando as portas finalmente se abriram, não era para um corredor. Abriram diretamente para um apartamento. Não, não um apartamento. Uma cobertura que ocupava todo o andar. Janelas do chão ao teto ofereciam uma vista panorâmica da cidade. Os móveis eram elegantes e modernos. Todas as linhas eram limpas e os tecidos caros. Obras de arte que pareciam ter qualidade de museu estavam penduradas nas paredes. E de pé junto às janelas, com a silhueta recortada contra a luz da tarde, estava Dante Duca. Ele tinha trocado o fato por calças escuras e uma camisa branca, com as mangas enroladas até os cotovelos, revelando antebraços musculados. Sem a armadura do traje formal, ele parecia mais jovem, talvez com cerca de 40 anos, mas não menos perigoso. Ele virou-se quando eu entrei, e mesmo do outro lado da sala, senti o peso da sua atenção. Senhorita Chen, ele se aproximou de mim com a graça fluida de um predador, e todos os meus instintos gritavam para eu fugir. Obrigado por vir. Eu tinha escolha. As palavras escaparam antes que eu pudesse impedi-las. A sua boca se curvou. Não era bem um sorriso, mas algo próximo disso. Não. Pelo menos ele era honesto. Ele apontou para uma área de estar perto das janelas. Por favor, sente-se. Sentei-me na ponta de um sofá que provavelmente custava mais do que o meu aluguel anual. Cruzei as mãos no colo para esconder o tremor. Ele sentou-se à minha frente perto o suficiente para que eu pudesse ver a cicatriz tênue acima da sobrancelha esquerda, a sombra da barba por fazer ao longo do queixo. Perto o suficiente para sentir o cheiro da sua colônia. Algo escuro e caro, com notas de cedro e bergamota. Salvou a minha vida ontem à noite, disse ele simplesmente. Eu só vi algo errado. Qualquer pessoa teria feito o mesmo. A sua voz cortou a minha gagueira como uma lâmina. Qualquer outra pessoa teria desviado o olhar, teria se convencido de que não era da sua conta. Escreveste aquele bilhete sabendo que isso poderia matar-te. Engoli em seco. Ela é mesmo a tua esposa, Júlia? A sua expressão escureceu. Sim. Ou era. Estamos separados há 2 anos, mas ela recusa-se a assinar os papéis do divórcio. Ontem à noite foi a sua última tentativa de garantir que herdaria tudo, matando-o e fazendo parecer um assalto que deu errado. Ela tinha testemunhas prontas para depor. Provavelmente tinha a polícia a seu serviço. Ele inclinou-se ligeiramente para a frente com os cotovelos apoiados nos joelhos. Por sua causa, ela falhou. Por sua causa, estou vivo. Isso cria uma dívida. O medo tomou conta de mim. Não quero nada. Não quero dinheiro nem que todos querem algo, Sr. Chen. Os seus olhos fixaram-se nos meus e senti-me exposta sob aquele olhar. Trabalha em turnos duplos num restaurante onde é invisível. Vive num apartamento com um aviso de despejo na porta. O seu carro está avariado. A sua conta bancária está vazia. E sobrevive à base de café e determinação. Portanto, sim, quer algo. A questão é se é corajosa o suficiente para aceitar o que estou a oferecer. O calor inundou as minhas bochechas. Ele tinha me investigado. Sabia tudo sobre a minha vida patética. Não compreendo. Proteção. Ele disse isso como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. A Júlia viu a tua cara. Ela sabe que me avisaste. Ela não é do tipo que perdoa e tem os seus próprios recursos. Amanhã, ela saberá o teu nome e a tua morada onde trabalhas. Ela vai querer vingança. Água gelada inundou as minhas veias. O que estás a dizer? Estou a dizer que estás em perigo porque me ajudaste. Então, agora é minha responsabilidade. Ele levantou-se, dirigiu-se a um carrinho de bar e serviu 2 copos do que parecia ser uísque. Ele entregou-me um, e eu peguei-o com os dedos dormentes. Estou a oferecer-te uma escolha. Podes voltar para o teu apartamento, o teu emprego, a tua vida, e esperar que a Júlia esteja ocupada demais a lidar com as consequências para se preocupar contigo. Ou, ele sentou-se novamente, mais perto desta vez, perto o suficiente para que eu pudesse sentir o calor que emanava do seu corpo.
Ou aceitas a minha proteção. Mudas-te para um apartamento seguro. Receberá uma mesada mensal. Continuará com a sua vida, mas sob a minha proteção. Em troca, estará disponível quando eu precisar de si. Disponível para quê? A minha voz saiu como um sussurro. O seu sorriso foi lento, perigoso. Tenho muitos inimigos, Simirtachin. Alguns deles adorariam saber que tenho uma fraqueza. Aparecerá ao meu lado em certos eventos. Desempenhará o papel de minha acompanhante quando necessário. Será vista, fotografada, especulada. E ao fazer isso, atrairá as pessoas que desejam fazer-me mal. Quer usar-me como isca? Quero mantê-la viva enquanto elimino ameaças para nós dois. Ele tomou um gole do seu uísque sem tirar os olhos dos meus. E antes que pergunte, isso não é negociável. Ou está sob a minha proteção ou é um risco. Eu não tolero riscos. A ameaça pairava no ar entre nós. Não dita, mas clara. Olhei para o líquido âmbar no meu copo, para a vista da cidade a partir da sua cobertura, para o homem que segurava minha vida nas mãos com a naturalidade de alguém que ajusta um estetoscópio. Quando eu me mudaria? Ouvi-me perguntar, a sua expressão mudou, satisfação misturada com algo mais sombrio. Esta noite, o apartamento que ele tinha arranjado não se parecia em nada com o meu estúdio. Localizado num edifício a 3 quarteirões da sua penthouse, ocupava todo o 8º andar, um amplo T2 com piso de madeira, sancas e janelas que realmente abriam para deixar entrar ar fresco. A cozinha tinha bancadas de granito e eletrodomésticos que eu não sabia usar. A casa de banho tinha piso aquecido e um chuveiro grande o suficiente para 3 pessoas. O quarto principal tinha uma cama king size com lençóis que pareciam seda na minha pele. Parecia uma gaiola dourada. 2 homens chegaram ao meu antigo apartamento 1 hora depois do meu acordo, empacotando eficientemente os meus poucos pertences enquanto eu ficava em choque. Eles me mudaram antes da meia-noite e depois ficaram do lado de fora da minha nova porta. Guardas, explicou Duca, para minha proteção, mas eu sabia o que eles realmente eram. Guardiões para garantir que eu não fugisse. Naquela primeira noite, deitei-me na cama enorme, olhando para o teto, sentindo como se tivesse vendido a minha alma. Talvez tivesse. Troquei a minha liberdade por segurança, o meu anonimato por proteção. E em algum lugar da cidade, uma mulher de vestido vermelho planeava vingança. Na manhã seguinte, encontrei um envelope enfiado debaixo da minha porta. Dentro havia um cartão de crédito, preto, pesado, com o meu nome gravado em prata, e um bilhete com a mesma caligrafia ousada. Para necessidades, o primeiro evento é na sexta-feira. Vista-se adequadamente. Sexta-feira. Isso me dava 3 dias. Passei a terça-feira explorando a minha nova prisão. O frigorífico estava abastecido com alimentos frescos, vegetais de verdade, queijos importados, pão de uma padaria em vez da loja da esquina. O armário tinha cabides à espera de roupas que eu não possuía. Tudo estava perfeito, estéril, pronto para eu preencher com uma vida que eu não reconhecia. Na quarta-feira, uma mulher chegou à minha porta. Alta, elegante, provavelmente na casa dos 50 anos, com cabelos prateados e um xadrez perfeito, e olhos que me avaliavam como se eu fosse um projeto. Sophia Chen, sou Margot, o Sr. Duca, contratou os meus serviços para prepará-la para a gala de sexta-feira. Pepe-me, repeti estupidamente. O seu sorriso era profissional, mas não rude. Cabelo, maquilhagem, guarda-roupa. Vai participar no baile de caridade da Fundação Castelano. É um evento importante. O Sr. Duca deseja que cause uma boa impressão. Ela entrou no meu apartamento com a autoridade de alguém habituada a ser obedecida. Pegou num tablet e começou a percorrer imagens. Primeiro precisamos tratar do seu guarda-roupa. O carro está à espera lá embaixo. Temos compromissos em 3 boutiques, depois consultas no cabeleireiro e na manicure. Vamos. Seguia como uma marioneta, ainda a processar tudo. O cartão de crédito preto parecia pesado na minha bolsa enquanto ela me conduzia para outro Mercedes. Aparentemente, a frota de Duca era interminável. E dirigimos para uma parte da cidade onde as lojas não tinham etiquetas de preço, porque se você tivesse que perguntar, não teria condições de comprar. A primeira boutique era toda em mármore branco e iluminação suave, com um único vestido exposto como uma obra de arte na parede. O proprietário cumprimentou Margot pelo nome, depois voltou os olhos avaliadores para mim. Ah, sim, estou a ver. Inocente, mas marcante, clássica com um toque especial.
Tenho exatamente o que você precisa. O que se seguiu foi um borrão de seda e cetim, de ser medida e alfinetada, de vestidos que custavam mais do que eu ganhava em 6 meses. Margot rejeitou a maioria com um simples abanar de cabeça, até que trouxeram um vestido em verde esmeralda profundo. Experimente este, instruiu ela. No provador, vesti o vestido e mal reconheci o meu reflexo. Era elegante, mas sensual, com um decote alto na frente, mas cortado para expor toda a minha costas. A seda abraçava as minhas curvas, curvas que eu não sabia que tinha, e caía pelos meus pés como um líquido. Fazia-me parecer sofisticada, até perigosa. Perfeito, declarou Margot quando eu saí. Vamos levá-lo. E sapatos a condizer, por favor. O preço, comecei, é irrelevante, ela acenou com a mão em sinal de negação. As instruções do Sr. Duca foram claras. O que for necessário. Na quinta-feira à noite, eu estava transformada. O meu cabelo tinha sido cortado e penteado em ondas suaves que emolduravam o meu rosto. As minhas unhas estavam pintadas de um tom bordô profundo. Margot tinha me ensinado a andar com saltos de 10 centímetros sem parecer uma girafa recém-nascida. Ela tinha me ensinado a postura, qual garfo usar, como sorrir sem mostrar muita emoção. Lembre-se, disse ela enquanto arrumava os seus materiais. Não és a namorada dele, não és a amante dele, és a companheira dele. Profissional, serena, misteriosa, deixa-os especular. Nunca confirmes nem negues nada. E, acima de tudo, mantém-te perto dele. Não te afastes. Não aceites bebidas de mais ninguém. Não confies em ninguém. O tom de advertência na sua voz fez-me sentir arrepios na espinha. Será mesmo assim tão perigoso? A sua expressão suavizou-se ligeiramente. Sofia, estes eventos são teatros de guerra. As armas estão apenas melhor escondidas. O Sr. Duca tem muitos inimigos e todos estarão a observar para ver quem é essa nova garota. Mostre fraqueza e eles vão explorar isso. Mostre muita força e eles vão vê-la como uma ameaça. Ela tocou meu ombro gentilmente. Fique perto dele. Ele não vai deixar nada acontecer com você. Mas será que ele deixaria? Ou eu era apenas mais uma peça no tabuleiro dele? Descartável quando necessário. Sexta-feira chegou rápido demais. Passei o dia em um estado de preparação ansiosa, experimentando o vestido 3 vezes, praticando o meu andar, ensaiando respostas para perguntas imaginárias. Às 18 horas, alguém bateu à minha porta. Abri e encontrei Dante Duca em um smoking que provavelmente custou mais do que um carro pequeno. Ele estava deslumbrante, com traços bem definidos e um poder mal contido. Seu cabelo escuro estava penteado para trás, seu queixo recém-barbeado. A camisa branca fazia a sua pele morena parecer brilhar, assim como os seus olhos. Meu Deus, aqueles olhos percorreram-me com uma intensidade que fez a minha pele arder. Estás linda! Ele fez uma pausa e algo brilhou na sua expressão. Perfeita. A Margot fez todo o trabalho. Eu disse, subitamente constrangida sob o seu olhar. Não. Ele aproximou-se e eu senti o seu perfume. O mesmo cedro e bergamota que assombravam os meus sonhos. A Margot realçou o que já estava lá. Tens-te escondido, Sofia, tentando ser invisível. Mas esta noite todos vão ver-te. Ele ofereceu o braço e eu aceitei. Senti os músculos sólidos sob o tecido caro. O seu guarda, o mesmo do restaurante, esperava junto ao elevador, examinando o corredor antes de acenar com a cabeça. O Marco vai estar por perto toda a noite, Dante explicou enquanto descíamos. Se nos separarmos por qualquer motivo, procura-o. Não vás a lado nenhum com mais ninguém. Entendido? Acenei com a cabeça, com a garganta apertada demais para falar. O salão de baile ficava num hotel histórico que transpirava dinheiro antigo e segredos ainda mais antigos. Lustres de cristal projetavam luz prismática sobre o piso de mármore. Mulheres em vestidos de grife brilhavam com joias que poderiam alimentar famílias por anos. Homens em smoking se aglomeravam em grupos com risadas agudas e calculadas. Os empregados circulavam com champanhe e canapés que eram pequenas obras de arte, e todos pararam de falar quando entramos. Senti os seus olhares como toques físicos, avaliando, calculando, especulando. Quem era eu? De onde tinha vindo? O que era eu para Dante Duca? Sussurros seguiram-nos enquanto ele me guiava pela multidão,
com a mão na minha cintura. Possessivo, protetor. Não pareças nervosa, murmurou ele no meu ouvido, a sua respiração quente na minha pele. Tu pertences aqui tanto quanto qualquer um deles. Mas eu não pertencia. Eu era uma empregada de mesa num vestido de designer, uma fraude rodeada de poder real. Cada passo parecia precário, como se eu pudesse destruir a ilusão com uma palavra ou um gesto errado. Dante aproximou-se um homem de cabelos grisalhos e distinto, com uma mulher ao seu lado que parecia ter sido esculpida em gelo. Não esperávamos vê-lo esta noite e com uma companhia tão encantadora, Senador Morrison. A voz de Dante era suave como seda, não revelando nada. Posso apresentar-lhe Sophia Chen? Sophia, o senador Morrison e a sua esposa Catherine. Sorri da maneira que Margot me ensinara, educada, mas distante, e apertei as mãos deles. O aperto de mão do senador era firme, avaliador. O da sua esposa era frio, o seu sorriso não chegava aos olhos. Chen, repetiu ela, o seu tom sugerindo que já estava a calcular o meu patrimônio líquido e a considerá-lo insuficiente. Trabalha, querida. Estou em transição, respondi, usando a frase que Margot me ensinara, vaga o suficiente para significar qualquer coisa, confiante o suficiente para desencorajar perguntas adicionais. Que misterioso. Os olhos do senador brilharam de curiosidade. Dante adora os seus segredos. Algumas coisas valem a pena manter em segredo. Dante respondeu suavemente, a sua mão apertando quase imperceptivelmente a minha cintura. Se nos dão licença, vejo alguém que precisamos cumprimentar. Ele me guiou para longe, e eu senti como se tivesse acabado de passar em algum tipo de teste. Você se saiu bem, disse ele baixinho. Eu não fiz nada. Exatamente. Não cedeu à pressão. Não revelou demais. Manteve o mistério. Ele aceitou 2 taças de champanhe de um empregado que passava e entregou-me uma. Isso é mais do que a maioria das pessoas consegue na primeira vez nesta arena. Tomei um gole, sentindo as bolhas picantes na minha língua. Quanto tempo temos que ficar? Até eu ter conseguido o que vim fazer aqui. O seu olhar percorreu a sala, catalogando rostos, acompanhando movimentos. Há 3 homens aqui esta noite que estavam no restaurante. Eles eram o plano B de Júlia. Se o golpe inicial falhasse, eles deveriam terminar o trabalho lá fora. Preciso saber quem os contratou. O gelo inundou as minhas veias. Eles estão aqui agora. Estão sempre aqui. É nestes eventos que se fazem acordos, que se mudam lealdades, que se ganham e se perdem fortunas. Ele pousou o champanhe, intocado, e foi aí que lembrei a todos porque não é sensato contrariar a família Duca. Antes que eu pudesse perguntar o que ele queria dizer, uma comoção irrompeu perto da entrada. A multidão abriu-se como uma cortina e o meu sangue gelou. Júlia Duca estava na porta com um vestido vermelho sangue, os cabelos loiros mel caindo sobre os ombros. Diamantes brilhavam em seu pescoço e pulsos. Ela estava ainda mais bonita do que eu me lembrava e infinitamente mais assustadora. Os seus olhos percorreram a sala até nos encontrar, e o seu sorriso era puro veneno. Ela começou a caminhar em nossa direção, e a multidão prendeu a respiração. Dante, ela murmurou com um sotaque mais forte do que o dele, a sua voz ecoando pela sala repentinamente silenciosa. Que maravilha ver-te e com uma acompanhante. Que inesperado. Ela parou bem na minha frente, o seu olhar percorrendo-me com um desprezo mal disfarçado. E quem é este ratinho? A mão de Dante na minha cintura apertou, quase deixando marcas. Júlia, eu não sabia que tinhas recebido um convite. Oh, querido, sou sempre convidada. Estas pessoas também são minhas. Lembras-te? Construímos este império juntos. O seu sorriso era cruel. Antes de decidires deitar tudo a perder por um sentimento barato e companheiros ainda mais baratos. O insulto atingiu-me como uma bofetada, mas forcei-me a manter o seu olhar, a canalizar cada grama do treino da Margot. É um prazer conhecê-la, senhora Duca. Os seus olhos brilharam de raiva com a forma formal de me dirigir a ela, com a minha recusa em me intimidar. É mesmo? Ela inclinou-se para mais perto, o seu perfume adocicado e penetrante. Diga-me, ratinho, ele contou-lhe como isso vai acabar? Ele explicou o que acontece com os brinquedos dele quando ele termina de brincar. Já chega. A voz de Dante cortou a tensão como uma lâmina. Mas Júlia não tinha terminado.
Ela estendeu a mão, as unhas bem cuidadas, refletindo a luz, enquanto tocava minha bochecha quase com ternura. Ele vai destruir-te, sussurrou alto o suficiente para que apenas nós ouvíssemos. Assim como destruiu-me. Tal como destrói tudo em que toca. E quando ele terminar, vais desejar nunca ter escrito aquela nota. Ela sabia. Claro que sabia. E agora todos nesta sala saberiam que fui eu quem o avisou, quem arruinou o plano dela. Eu era um alvo marcado para a morte por uma mulher que tinha os recursos e a raiva para fazer isso acontecer. O salão de baile explodiu num caos cuidadosamente controlado. No momento em que Júlia recuou, as conversas recomeçaram em volume duplo, risadas muito altas, todos fingindo que não tinham acabado de testemunhar uma declaração de guerra. Mas eu podia sentir os olhos deles sobre nós, sedentos por sangue, ansiosos para ver como esse drama se desenrolaria. A mão de Dante deslizou da minha cintura para entrelaçar-se com os meus dedos, o seu aperto firme o suficiente para me manter ancorada. Sorria, murmurou ele, a voz baixa e autoritária. Não deixe que ela veja o medo. Forcei meus lábios a formar algo parecido com um sorriso, embora meu coração estivesse batendo tão forte que achei que todos pudessem ouvir. Júlia se afastou, cercada por um grupo de abutres bem vestidos, que sem dúvida estavam se alimentando de cada detalhe. Ela riu de algo que um deles disse, o som ecoando pela sala como vidro se quebrando. Mas seus olhos nunca nos deixaram. Precisamos ir. Sussurrei com urgência. Ela vai... Ela não vai fazer nada aqui. Há demasiadas testemunhas, demasiadas câmaras. Dante guiou-me em direção à pista de dança quando um quarteto de cordas começou a tocar. Mas ela fez a sua jogada, o que significa que eu preciso de fazer a minha dançar comigo. Não sei como, mas ele já estava a puxar-me para os seus braços, uma mão na minha cintura, a outra segurando a minha enquanto me levava para uma valsa. Tropecei. Os meus saltos prenderam na bainha do meu vestido, mas o seu aperto era de ferro, mantendo-me em pé, guiando-me por passos que eu não conhecia. Segue os meus passos, disse ele, com a boca perto do meu ouvido. Não penses, apenas sente. Era impossível não sentir. O seu corpo pressionado contra o meu, o calor da sua mão a queimar através da seda nas minhas costas, a força sólida dele a envolver-me. De perto, eu podia ver as linhas tênues nos cantos dos seus olhos, a sombra da exaustão que ele escondia por trás do controle. Ele cheirava a colônia cara em perigo. E apesar de tudo, apesar do terror, da ameaça e da insanidade da situação, eu me sentia segura nos seus braços. O homem às 3 horas, murmurou ele enquanto me girava. Terno cinza, gravata prateada. É Vincent Calabresi. Ele estava no restaurante. Observe as mãos dele. Arrisquei um olhar e vi um homem na casa dos 50 anos, de aparência distinta, com olhos frios que acompanhavam os nossos movimentos. A mão direita dele não parava de se mover para o bolso do casaco, um sinal de nervosismo. Ele está armado, sussurrei. Todos aqui estão armados, cara. A diferença é quem está disposto a usar a arma. Dante girou-me novamente, posicionando-nos de forma que ele ficasse de costas para Calabresi. E quem está a observar? Compreendi então que aquilo não era apenas uma dança. Era uma mensagem ao abraçar-me com força, ao exibir-me diante de todos. Dante estava a declarar que eu estava sob a sua proteção, que qualquer um que me tocasse teria de responder perante ele. Era possessivo e arcaico e deveria ter me aterrorizado. Em vez disso, senti uma emoção perigosa. A música terminou e aplausos educados ecoaram pela multidão. Dante não me soltou imediatamente. A sua mão permaneceu na minha cintura, o seu polegar traçando um pequeno círculo contra a minha espinha, o que fez com que um calor me invadisse. Senhor Duca. Uma nova voz interrompeu o momento, profunda, com sotaque, carregando uma ameaça mal disfarçada sob a civilidade. Viramo-nos e vimos um homem a aproximar-se, ladeado por outros dois, que se moviam com precisão militar. Ele era alto, de ombros largos, com o tipo de rosto que tinha sido bonito antes da violência o transformar em algo mais duro. O seu smoking estava impecável, mas por baixo sentia uma violência mal controlada. O corpo inteiro de Dante ficou tenso. Constantine, ouvi rumores de que encontraste uma nova companhia. O homem, Constantine, passou o olhar por mim com uma avaliação que me deu arrepios. Ela é muito bonita. Muito diferente da Júlia. Essa é a questão, Dante respondeu friamente. Constantine riu.
Um som sem humor. Sempre o homem de negócios. Diga-me, ela sabe no que se meteu? Ela entende o preço de ser vista com você? Isso não é da sua conta, não é? Constantine aproximou-se e senti Marco materializar-se ao meu lado. A sua presença era uma parede de músculos. Tornaste isso da minha conta quando recusaste a minha oferta. Quando escolheste proteger o teu território em vez de expandir para o meu. Agora exibes esta rapariga como um troféu, marcando-a como tua, tornando-a um alvo para qualquer um que queira magoar-te. A ameaça era explícita agora, pairando no ar entre eles. Eu queria correr, desaparecer, mas a mão de Dante na minha cintura me manteve no lugar. Se estás a ameaçar o que é meu, disse Dante suavemente. E havia morte naquela suavidade. Então não temos mais nada a discutir. Não é uma ameaça, é uma observação. O sorriso de Constantine era afiado como uma lâmina. Coisas bonitas quebram tão facilmente, não é? Seria uma pena se algo acontecesse com ela. Um acidente, talvez. Lugar errado, hora errada. Essas coisas acontecem no nosso mundo. A mão de Marco moveu-se em direção ao seu casaco, mas a voz de Dante o deteve. Constantine, vá embora agora, antes que isto se torne algo de que nenhum de nós possa voltar atrás. Por um longo momento, os dois homens se entreolharam, e eu senti o peso de décadas de rivalidade, de territórios e jogos de poder que eu não conseguia compreender. Finalmente, Constantine deu um passo para trás, sem perder o sorriso. Aproveite a noite, Dante. E você, senhorita Chen, eu consegui dizer, orgulhoso por minha voz não ter tremido. Senhorita Chen, espero que nos encontremos novamente em circunstâncias melhores. Ele inclinou a cabeça, depois se virou e se misturou à multidão com seus guardas. Percebi que estava a suster a respiração. Quem era aquele? O chefe da família Vulov, máfia russa. O maxilar de Dante estava tenso, controlando a fúria. Há anos que tentam invadir o território italiano. Ao verem-me contigo, perceberam que tenho algo a proteger. Vão interpretar isso como fraqueza. Então, por que me trouxeste aqui? As palavras saíram antes que eu pudesse detê-las. Por que fazer de mim um alvo? Ele virou-se para mim e a intensidade nos seus olhos roubou-me a respiração. Porque já eras um alvo no momento em que me entregaste aquele bilhete. Porque esconder-te apenas atrasaria o inevitável. E porque ele fez uma pausa, algo mudou na sua expressão. Porque agora todos sabem que magoar-te significa guerra comigo. E ninguém quer essa guerra, exceto a Júlia, sussurrei. E o Constantine, e quantos outros, demasiados para contar. O seu polegar traçou a minha maçã do rosto num gesto quase terno. É por isso que não sai da minha vista. Não esta noite. Não até isto estar terminado. O resto da noite passou num borrão de apresentações e ameaças veladas, de sorrisos que não chegavam aos olhos e apertos de mão que pareciam testes. Dante manteve-me perto, com a mão sempre na minha cintura, ou a segurar a sua presença, um escudo constante. Conheci senadores e CEOs, socialites e criminosos disfarçados em fatos de marca. Todos eles me avaliaram, calcularam o meu valor e consideraram-me insuficiente de diferentes maneiras. Quando finalmente saímos, perto da meia-noite, os meus pés gritavam nos saltos altos e o meu rosto doía de manter uma expressão agradável. O Mercedes esperava na berma, Marco já examinava a rua antes de nos permitir aproximar. Dentro do carro, Dante finalmente relaxou um pouco. Os ombros caíram quando as cortinas de privacidade foram levantadas. Sobreviveste à tua primeira gala. Por pouco. Tirei os saltos altos com um gemido de alívio. É sempre assim? Normalmente é pior. Esta noite foi relativamente civilizada. Ri, um som ligeiramente histérico. Se isso foi civilizado, não quero ver o que é incivilizado. Ele sorriu. Um sorriso verdadeiro desta vez, não as máscaras calculadas que usara durante toda a noite. Transformou o seu rosto, fez com que parecesse mais jovem, quase acessível. Quase. Tu te saíste bem, Sofia. Melhor do que eu esperava. A maioria das pessoas cede sob esse tipo de pressão. Estou habituada à pressão. Só que normalmente envolve equilibrar bandejas e lidar com clientes irritados. Não dançar com chefes da máfia enquanto os seus inimigos circulam como tubarões. O carro parou em frente ao meu prédio e a realidade voltou. Eu morava aqui agora, sob a proteção dele, sob o controle dele. Essa era a minha vida no futuro previsível.
apartamentos luxuosos, festas perigosas e ser alvo de qualquer um que quisesse prejudicá-lo. Obrigada, eu disse baixinho. Por esta noite, eu gesticulei vagamente, incapaz de articular tudo o que queria dizer. Ele me estudou na luz fraca do carro, com uma expressão indecifrável. Isso não acabou, Sofia. Esta noite foi apenas o primeiro passo. Júlia e Constantine deixaram suas intenções claras. Vai piorar antes de melhorar. Quanto pior? Em vez de responder, ele enfiou a mão no casaco e tirou uma pequena caixa de veludo. O meu coração parou. Não é o que estás a pensar, disse ele, abrindo-a para revelar uma delicada corrente de ouro com um pingente, um pequeno medalhão gravado com o brasão dos Duca. Na minha família, isto representa proteção. Quem ouvir saberá que estás sob a minha proteção pessoal. Não vai impedir toda a gente, mas vai fazer com que a maioria pense duas vezes. Ele fez-me sinal para me virar e com as mãos trêmulas afastei o cabelo. Os seus dedos roçaram o meu pescoço enquanto prendia a corrente, e o toque fez-me sentir um arrepio na espinha. O medalhão assentou na cavidade da minha garganta, frio contra a minha pele. Não o tires, disse ele. Por nenhuma razão. Virei-me para ele, a minha mão movendo-se inconscientemente para tocar no pingente. Dante, preciso de te perguntar uma coisa. Perguntar? Por que a mim? Tu podes ter qualquer mulher que quiseres. Guarda-costas profissionais, agentes treinados. Por que uma empregada de mesa falida que mal consegue cuidar de si própria? Ele ficou em silêncio por tanto tempo que pensei que não iria responder. Quando finalmente falou, a sua voz estava rouca de uma forma que eu nunca tinha ouvido antes. Porque quando me entregaste aquele bilhete, não pensaste nas consequências. Não calculaste o risco em relação à recompensa. Viste alguém em perigo e agiste, mesmo que isso pudesse custar-te tudo. A mão dele subiu, segurando o meu rosto com uma gentileza surpreendente. No meu mundo, esse tipo de coragem genuína é mais raro do que diamantes e infinitamente mais valioso. O polegar dele roçou o meu lábio inferior e senti um calor no estômago. Por um momento ofegante, pensei que ele fosse beijar-me. Queria que ele o fizesse, apesar de tudo, apesar do perigo, da manipulação e da impossibilidade de tudo isso. Mas ele afastou-se com a expressão fechada novamente. O Marco vai acompanhá-la. Durma bem, Sofia. Amanhã começa o verdadeiro trabalho. Eu queria perguntar o que isso significava, mas Marco já estava a abrir a minha porta, estendendo a mão para me ajudar a sair. Saí do carro com as pernas trêmulas, o vestido esmeralda de repente parecendo muito pesado. O medalhão no meu pescoço era ao mesmo tempo um conforto e uma coleira. Observei o Mercedes afastar-se, levando Dante de volta para o seu apartamento, o seu império, o seu mundo de violência e poder. E fiquei na calçada com um vestido que custou mais do que o meu aluguer, usando joias que me marcavam como sua, e me perguntei em que momento eu deixei de ser uma vítima das circunstâncias e comecei a ser uma participante voluntária da minha própria destruição. A resposta me aterrorizou no momento em que ele tocou o meu rosto e chamou a minha coragem de valiosa. Porque sentia algo naquele toque, algo perigoso e consumidor, e totalmente impossível de ignorar. E eu sabia com uma certeza nauseante que estava a apaixonar-me por um homem que poderia destruir-me mais completamente do que qualquer inimigo jamais poderia. As 3 semanas seguintes se confundiram numa névoa de caos controlado e proximidade perigosa. Fiel à sua palavra, Dante me colocou para trabalhar. Não exatamente como isca, mas como sua sombra. Presente em jantares com parceiros de negócios, silenciosa durante reuniões em restaurantes, onde dinheiro trocava de mãos debaixo da mesa, visível em inaugurações de galerias e eventos de caridade, onde ele precisava ser visto. Tornei-me uma presença constante ao seu lado, a mulher misteriosa cuja presença levantava perguntas que ninguém ousava fazer diretamente. E a cada aparição, o perigo aumentava. Primeiro eram pequenas coisas. Uma nota ameaçadora enfiada debaixo da minha porta. Um rato morto deixado na minha porta. O meu carro, que Dante tinha substituído por um elegante Audi preto, que eu tinha medo de conduzir, foi riscado na garagem. Marco aumentou a segurança, adicionando um segundo guarda para seguir os meus movimentos. Mas a mensagem era clara. Alguém queria que eu tivesse medo. Depois, piorou. Eu estava a sair de um café perto do meu apartamento, com um café na mão,
quando um SUV preto saltou o passeio. Mal tive tempo de gritar antes de Marco me puxar para trás, o veículo passando a centímetros de mim antes de acelerar. O meu café espirrou pela calçada como sangue, e a minha mão tremia tanto que Marco teve que me guiar de volta para o prédio. Dante chegou em poucos minutos, com uma expressão de fúria fria no rosto. Ele não perguntou se eu estava bem. Ele podia ver que eu não estava. Em vez disso, ele puxou-me contra o seu peito, com uma mão no meu cabelo, segurando-me enquanto eu tremia. Vou mudar-te, disse ele no meu cabelo, esta noite para a cobertura. Não, recuei, surpreendendo a ambos. É isso que eles querem. Eles querem isolar-me para me tornar completamente dependente de ti. Eu não vou fazer isso. Tu quase morreste, Sofia. A voz dele estava áspera. Eles passaram das ameaças à ação. Da próxima vez, o Marco pode não ser rápido o suficiente. Então ensina-me a proteger-me. As palavras saíram mais fortes do que eu me sentia. Dá-me uma arma. Ensina-me a atirar, a revidar. Não vou ficar indefesa. Não posso. Ele estudou-me por um longo momento. Algo mudou na sua expressão. Respeito, talvez, ou reconhecimento. Não és o que eu esperava. Nem tu. Naquela noite, ele levou-me a um campo de tiro privado na cave de um dos seus edifícios. Durante 2 horas, ele ficou atrás de mim, as suas mãos a guiar as minhas, a ensinar-me como segurar uma arma, como respirar, como apertar o gatilho em vez de puxar. O seu corpo pressionava o meu, a sua voz baixa no meu ouvido. E eu não sabia dizer se o calor que me inundava era medo ou algo muito mais perigoso. Mais uma vez, ele deu ordens depois de eu ter esvaziado o carregador no alvo, com os meus tiros descontrolados e dispersos. Concentra-te no centro da massa. Não apontes para a cabeça. É um alvo demasiado pequeno. Apontas para o que não podes falhar. Recarreguei com as mãos trêmulas, levantei a arma e disparei. Desta vez, 3 tiros atingiram o peito da silhueta. Não no centro da massa, mas mais perto. Melhor. A mão dele cobriu a minha na arma, estabilizando-a. Tem bons instintos, cara. Só precisa confiar neles. Isso tornou-se a nossa rotina. Dias a fazer de sua companheira em público. Noites a treinar em privado. Ele ensinou-me a atirar, a lutar sujo, a identificar ameaças antes que elas se materializassem. E em algum lugar nessas sessões noturnas, com suor na minha pele e as mãos dele no meu corpo a corrigir a minha postura, a linha entre proteção e posse começou a ficar confusa. Eu dizia a mim mesma que ainda tinha medo dele, que a forma como o meu pulso acelerava quando ele me tocava era medo, não desejo. Que o calor nos seus olhos quando ele olhava para mim era cálculo, não fome. Eu estava a mentir para mim mesma. 2 semanas após o incidente com o SUV, tudo chegou ao auge. Dante recebeu informações de que Julia estava a planear algo grande. Um movimento final para eliminar ambos. Ela tinha se aliado a Constantine, combinando recursos italianos e russos para um ataque coordenado. O alvo era um leilão de arte privado num armazém de propriedade de Dante, onde ele estava programado para adquirir uma pintura no valor de milhões. É uma armadilha, Marco avisou durante a reunião no escritório de Dante. Sentei-me num canto, oficialmente apenas a ouvir, mas Dante continuava a olhar para mim como se precisasse de confirmar que eu ainda estava lá. Ela sabe que você irá. Ela está a contar com isso. Então, vamos ativar a armadilha primeiro. A voz de Dante era fria. Clínica, vamos. Levamos segurança extra e acabamos com isso esta noite. E a Sofia? Os olhos de Marco se voltaram para mim. Ela também é um alvo. Ela fica aqui, trancada. 6 guardas na cobertura. Não. Levantei-me com o coração a bater forte. Se ficar aqui sozinha, ficarei vulnerável. Pelo menos no leilão, estou com você. De jeito nenhum. Você disse que eu era valiosa porque agia sem calcular os riscos. Aproximei-me da secretária dele, colocando as mãos na madeira polida. Disseste que a minha coragem valia a pena ser protegida. Então, deixa-me ser corajosa. Deixa-me ficar ao teu lado em vez de me esconder como uma covarde. O maxilar dele cerrou-se, um músculo tremeu. Se algo acontecer contigo, então lida com isso da mesma forma que lidas com tudo o resto. Mas não me tranques como se eu fosse frágil. Mantive o olhar fixo nele, recusando-me a recuar. Eu vou com ou sem a tua permissão? Marco soltou um som abafado que poderia ter sido uma risada reprimida.
Os olhos de Dante brilharam com algo entre fúria e admiração. És a mulher mais irritante que já conheci. Vou considerar isso um elogio. Não foi a intenção, mas a boca dele se curvou levemente. Tudo bem. Tu vens, mas ficas com Marco o tempo todo. Não sai do lado dele. Não te afastes. E se eu te mandar correr, tu corres. Entendido. Entendido. O armazém ficava num distrito industrial perto das docas. Todos os tijolos expostos e vigas de aço transformaram-se durante a noite num elegante espaço de galeria. Pinturas estavam penduradas em paredes temporárias. A iluminação suave fazia a arte brilhar. Garçons circulavam com champanhe. Um quarteto de cordas tocava suavemente num canto. E, sob a aparência civilizada, sentia a tensão crepitar como eletricidade. A segurança de Dante estava por toda parte. Homens em fatos escuros posicionados em todas as entradas e passarelas, os olhos constantemente a observar. Marco manteve-me perto, a mão pairando perto da arma. Dante circulava pela sala com facilidade treinada, cumprimentando colecionadores e negociantes, mas eu podia ver a prontidão em sua postura. Ele estava paepera. Todos nós estávamos. Começou com as luzes. Elas se apagaram repentinamente, mergulhando o armazém na escuridão. Gritos irromperam. Vidros se estilhaçaram, e então tiros. Estalos agudos que ecoavam nas paredes de tijolos como trovões. Marco me empurrou para trás de uma parede de exposição, seu corpo cobrindo o meu. Fique abaixada. Mais tiros. Gritos em italiano e russo. O caos da violência irrompendo na escuridão. Eu me pressionei contra a parede. Minha mão indo para a pequena arma que Dante me dera. Uma Glock 40, leve o suficiente para as minhas mãos, mortal o suficiente para deter uma ameaça. A iluminação de emergência acendeu, banhando tudo com uma luz vermelha sinistra. Através das aberturas na parede de exposição, vi figuras a mover-se. Os homens de Dante e outros, inimigos trocando tiros, corpos no chão, sangue espalhando-se pelo betão polido. Marco. A voz de Dante cortou o caos. Tirem-na daqui. Saída norte. Marco agarrou o meu braço, puxando-me para cima, meio a carregar-me em direção à parte de trás do armazém. Tínhamos percorrido talvez 6 metros quando uma figura se colocou no nosso caminho. Júlia. Ela tinha trocado os seus vestidos de grife por roupas táticas pretas. O cabelo penteado para trás, uma arma nas mãos que apontou diretamente para o meu peito. Mesmo sob a luz vermelha da iluminação de emergência, a sua beleza era terrível. Um anjo vingativo vindo para entregar a morte. Olá, ratinho, disse ela com um sotaque carregado de raiva. Achaste mesmo que podias levar o que é meu e sobreviver? Marco estendeu a mão para a arma, mas outra figura surgiu atrás de nós. Um dos homens de Constantine com a arma apontada à cabeça de Marco. Estávamos encurralados. Júlia. A voz de Dante veio de algum lugar nas sombras. Deixa-a ir. A tua luta é comigo. Não. Os olhos de Júlia nunca deixaram os meus. A minha luta é com todos que ajudaram a trair-me, a começar pela empregada que arruinou tudo. O seu dedo apertou o gatilho e o tempo pareceu abrandar. Vi o cão a recuar. Vi a inevitabilidade da minha morte nos seus olhos. A minha mão moveu-se sem pensar, puxando a minha própria arma. Anos de treino com Dante comprimidos na memória muscular. 2 tiros soaram simultaneamente. Senti algo rasgar o meu ombro, fazendo-me girar para trás. A dor explodiu pelo meu corpo, incandescente e consumidora. Mas vi Júlia cambalear. Vi vermelho a espalhar-se pelo peito dela. Vi o choque nos olhos dela quando olhou para a ferida. Eu tinha-a alvejado. Eu tinha realmente alvejado-a. Tudo se transformou em caos. Dante apareceu como um anjo vingador, com a arma apontada para o homem de Constantine. Marco libertou-se, desarmando o seu captor. Mais seguranças de Dante entraram. O russo tentou fugir, mas não conseguiu dar 3 passos antes que a bala de Dante o atingisse. Então Dante estava ao meu lado, a abraçar-me, as suas mãos pressionando os meus ombros. Sofia, Sofia, fique comigo. Eu atirei nela, sussurrei, em choque. Na verdade, você sobreviveu. Isso é tudo o que importa. A sua voz era feroz, desesperada de uma forma que eu nunca tinha ouvido. Marco, vá buscar o carro agora. O armazém estava em caos. Sirenes ao longe. Os homens de Dante a proteger o local. As forças de Constantine a recuar.
E no meio de tudo isso, Júlia estava imóvel, os olhos fixos no vazio, sangue a escorrer por baixo dela. Eu tinha a matado. O pensamento continuava a rondar-me enquanto Dante me levava para o carro. Enquanto Marco passava sem parar nos semáforos vermelhos a caminho de um hospital privado, enquanto os médicos, sem fazer perguntas, tratavam do meu ombro. Eu tinha tirado uma vida. Olhei nos olhos de outro ser humano e puxei o gatilho, e faria isso novamente para sobreviver. A bala se atravessou sem atingir ossos ou artérias importantes. Por sorte, o médico disse que eu ficaria bem em algumas semanas, mas deitada na cama do hospital, com Dante na cadeira ao meu lado, recusando-se a sair, eu não me sentia bem. Sentia-me transformada, mudada em algo que mal reconhecia. Fica mais fácil, disse Dante baixinho, lendo os meus pensamentos. A primeira vez é sempre a mais difícil. Fica mais fácil? Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Não, fica familiar. Isso é diferente. Virei-me para olhar para ele. Este homem que virou a minha vida de cabeça para baixo, que me transformou de uma empregada de mesa invisível em alguém capaz de matar. O seu rosto estava marcado pelo cansaço. A sua camisa ainda estava manchada com o meu sangue. E os seus olhos tinham algo que eu nunca tinha visto antes. Medo por mim. Por que não me deixaste morrer? Perguntei. No restaurante, no leilão. Sou apenas uma empregada de mesa. Não sou ninguém. Não és ninguém. Ele inclinou-se para a frente, a sua mão encontrando a minha. És a mulher que salvou a minha vida sem pensar duas vezes, que enfrentou senadores e mafiosos sem vacilar, que aprendeu a atirar em 2 semanas e derrubou a minha ex-mulher para sobreviver. O seu aperto apertou-se. És a pessoa mais corajosa que já conheci. E, em algum momento, deixaste de ser uma obrigação e te tornaste algo que não posso perder. Fiquei sem fôlego. Dante, eu sei. Sei que é loucura. Sei que arruinei a tua vida. Arrastei-te para um mundo que nunca pediste. Mas, Cristo, Sofia, tu fazes-me querer ser o homem que vês quando olhas para mim, em vez do monstro que todos os outros veem. Ele beijou os meus nós dos dedos e a ternura desse gesto partiu algo em mim. Quando estiveres curada, continuou ele, podes ir embora. Dou-te dinheiro, uma nova identidade, instalo-te em qualquer lugar do mundo. Estarás livre de tudo isto, de mim. E se eu não quiser ir embora, sua cabeça se ergueu, esperança e descrença disputando sua expressão. Sofia, você disse que eu tinha coragem. Bem, aqui está. Puxei-o para mais perto com meu braço bom. Eu escolho ficar, não porque estou presa ou com medo, mas porque em algum lugar nessa loucura eu me apaixonei por você. O seu verdadeiro eu, não a máscara. E eu quero ver aonde isso vai dar. Mesmo que seja perigoso, especialmente se for perigoso. O seu beijo foi tudo o que eu imaginava e nada do que eu esperava. Feroz e gentil, reivindicante e questionador, com gosto de café e desespero. Quando finalmente nos separamos, a sua testa repousou contra a minha, a sua respiração ofegante. Vais me deixar louco, murmurou ele. Ótimo, tu mereces. Ele riu, um som genuíno e despreocupado, e percebi que nunca o tinha ouvido rir assim antes, como se estivesse livre. As semanas seguintes foram de recuperação e reconstrução. Constantin, confrontado com a morte de Júlia e o fracasso do seu ataque, retirou-se para território russo. A sua aliança dissolveu-se. As famílias negociaram uma paz instável. Dante consolidou o poder e eu curei-me. Quando finalmente recebi a alta do médico, Dante levou-me para a sua penthouse. Não como prisioneira ou por obrigação, mas como parceira. Ficamos à janela com vista para a cidade, os seus braços à minha volta, o medalhão ainda no meu pescoço. O que acontece agora? Perguntei. Agora? Ele virou-me nos seus braços, os seus olhos com aquele calor que eu tinha aprendido a reconhecer como amor, mesmo que ele ainda não tivesse dito a palavra. Agora construímos algo novo, algo que é nosso, sem mais fingimentos, sem mais jogos. Apenas nós a descobrir isto juntos. Ainda sou uma empregada de mesa no coração. Alertei. Não sei ser uma rainha da máfia. Ótimo. Não preciso de uma rainha da máfia. Preciso de ti. Teimosa, corajosa, irritante. Ele beijou-me suavemente. A mulher que me entregou um bilhete e mudou tudo.
6 meses depois, eu estava no Russos, agora com novos donos. Um negócio legítimo, sem mais negócios obscuros. Dante o comprou e deu a Antônio para administrar corretamente. Eu não era mais garçonete. Em vez disso, eu gerenciava as operações comerciais legítimas de Dante, usando minhas habilidades para transformar o seu império de algo construído com base no medo para algo construído com base no respeito. Não era perfeito. Ainda havia ameaças, ainda havia perigo, ainda havia noites em que eu acordava de pesadelos com os olhos moribundos de Júlia. Mas também havia o calor de Dante ao meu lado, a sua presença constante, a sua transformação gradual de chefe implacável para um homem que aprendia a confiar, a amar, a construir, em vez de destruir. Estávamos a jantar na nossa mesa habitual, a cabine do canto. De costas para a parede, ele deslizou uma pequena caixa pela mesa. Desta vez, não era de veludo. Era de madeira simples, esculpida com o brasão dos Duca. Antes que entres em pânico, disse ele com diversão nos olhos. Não é o que pensas. Abre. Dentro havia uma chave, apenas uma chave simples de latão numa corrente. Para que serve esta chave da penthouse? A tua penthouse também, se quiseres. Ele pegou na minha mão. Sei que fizemos tudo ao contrário. Começamos com o perigo, passamos para a sobrevivência e, de alguma forma, acabamos aqui. Mas agora estou a pedir-te corretamente, Sofia Chen. Queres construir uma vida comigo? Não como minha companheira ou minha obrigação, mas como minha parceira, minha igual, meu futuro. Lágrimas queimavam os meus olhos quando peguei na chave. Quando me inclinei sobre a mesa para beijá-lo no restaurante onde tudo começou. Sim, 1000 vezes sim, à nossa volta. O restaurante continuava o seu serviço noturno. Os empregados moviam-se entre as mesas. Os clientes riam, comiam e viviam as suas vidas normais, sem saber que o casal na mesa do canto tinha lutado contra o inferno para encontrar este momento de paz. Eu já não era invisível, já não estava apenas a sobreviver. Tinha sido testada pelo fogo e saí transformada, mais forte, mais feroz, amada por um homem perigoso que tinha aprendido a ser gentil comigo. O medalhão no meu pescoço já não era uma coleira. Era uma promessa. E quando a mão de Dante cobriu a minha, com a chave entre as nossas palmas, soube que tinha feito a escolha certa naquela noite no Russos. Não a escolha segura, não a fácil, mas a minha. E às vezes é toda a coragem de que precisas para escolher o teu próprio caminho, mesmo quando ele leva diretamente ao